Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês 24 suculentas equivérias, do gênero equivérias, que começam com a letra A. O meu intuito aqui é começar a catalogar minhas suculentas para eu saber quantas espécies eu ainda tenho no meu jardim. Então, devagarinho, eu vou fazendo vários vídeos, não em sequência, né, gente? Mas eu vou fazendo vários vídeos em que eu vou selecionar as suculentas por letra do alfabeto para eu me organizar e saber quais são as plantas que eu tenho aqui. No final de toda essa minha jornada, eu vou somar e vou contar para vocês quantas espécies de suculentas eu tenho no jardim, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Já vou deixar várias dicas de cultivo também, então não esquece de deixar o like se você gosta dessas dicas. Se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, eu estou como jardinda.marcia. Bora pro vídeo? A primeira que eu vou falar para vocês é a Echeveria acolade. Essa é uma equivéria, gente, que chegou aqui há pouco tempo. Olha que bonitinha que ela é. É essa aqui, ó. Essa acolade. Eu ainda não sei qual que é o cruzamento dela, né? Mas, olha que bonitinha. Ela tá com um brotinho aqui do lado. Eu não sei como ela fica no inverno, porque faz pouco tempo que eu tenho ela no meu cultivo. Tá pegando toda a chuva, mas tá resistindo bem por enquanto. Tá perdendo uma folha amarelinha ali, né? Tá bem apertadinha nesse vaso aqui, olha só. E essa vai ser a primeira, então, que eu vou mostrar para vocês, tá? Meia sombra que eu digo são 4 horas a 5 horas de sol, tá bom? Da que eu quero mostrar para vocês, ela tá nesse vaso aqui, ó. E é uma suculenta um pouco mais comum. É a Adorne, olha aqui. Quando ela pega mais sol, como ela tá um pouco escondida aqui, ó, ela tá um pouco mais aberta também por conta da chuva, né, ó. Eu tenho duas aqui, ó. Essa Adorne é uma suculenta que você encontra com um pouco mais de frequência no supermercado, né, nos álbuns. Tá vendo? Dá pra identificar, será? Ela é bem tranquila também. Não cresce muito, pelo menos no meu cultivo, né? Porque como eu cultivo no tempo, as minhas plantas não chegam a crescer demais por conta das chuvas de verão. Chega nessa época do ano, elas perdem muita folha e aí elas diminuem o tamanho da roseta. Então eu nunca tenho uma suculenta gigantesca, assim, é muito raro eu ter. Tá bom? Essa aqui então, ó, gente, ó, é bem comum essa suculenta, a Adorne. A minha ainda não tá numa coloração bem típica dela por conta da chuvarada, tá? Terceira, gente, é a Afines. Ó, a minha Afines na chuva tá sentindo um pouquinho, tá vendo? Tá meio... Pronto, ó, tirei. Eita, nós. Ela tá com um pouquinho... Gente, será que eu vou perder? Não, é que eu bati a mão mesmo. Ó, a Afines, tá vendo? É muito bonita essa suculenta, ela é escura. A minha tá um pouquinho fungada, né? Por causa da chuva, tá, gente? Ó. As plantas na chuva não ficam tão bonitas, infelizmente, ó. Mas essa aqui são as Afines que eu tenho. Eu fiz por corte, decapitação. Essa daqui, tá? Gente, é a mãe da Black Prince. Essa aqui, então, ela é a que você encontra na natureza, né? E aí, o cruzamento dela surgiu com alguma outra suculenta, surgiu a Black Prince. Olha que lindinha essa planta, gente. A minha tá aqui nessa chuvarada, meio período de sol, então ela tá sentindo muito. Vai florir, gente, ó. A flor dela é igual a Black Prince, bem vermelha, tá? Eu vou ter que replantar. Já faz tempo que eu quero juntar esses vasos aqui. Eu tenho que mexer. Mas ela gosta de mais sol, mais horas de sol. Quanto mais sol, ela fica mais resistente. A quarta suculenta é a Afterglow. Essa suculentinha aqui, gente, a minha tá um pouco abandonada, mas eu tenho muita muda dela. Essa é uma planta belíssima.
ela tem um potencial de crescimento bem grande, ela fica bem grandona. Eu cultivo a minha com bastante sol. Quanto mais sol você der para ela, melhor, porque ela fica mais sol que eu digo, gente. É umas 6, 7 horas de sol, tá? Lembrando que meu sol aqui é ameno, né? Eu tenho a época do ano que o sol tá mais forte, mas, por exemplo, essa época minha aqui, tem chovido tanto e o sol, na verdade, tá sumido. E essa suculenta, ela estiola muito fácil, viu? A meia sombra. Então, você precisa dar bastante horas de sol, horas de luminosidade bem forte para ela ficar mais compacta e colorida. Senão, ela fica com a folha muito alongada e as folhas caem para baixo. Se a sua Afterglow tá com as folhas caindo, meio... parece que tá murcha, sabe? É falta de sol, tá? Aí você tem que adaptar ela, aumentar devagar a quantidade de horas de sol para ela ficar mais bonita, senão ela não fica legal. A reprodução dela é espontânea, ela dá muita muda por baixo. Olha aqui, gente, ó. Olha a quantidade de Afterglow que saiu aqui nessa cabeça. Essa aqui foi uma cabeça que saiu aquele haste floral central. E aí encheu de muda, ó. Mas ela gosta de horários de sol. E se o sol seu for forte demais, dá uma filtrada com sombrite. Mas ela precisa de mais horas de sol, tá? Não basta 4 horas, não. Tem que ter mais horas. Para ela ficar mais compacta, com as folhas viradas para cima. Senão ela fica com as folhas viradas para baixo. Aí fica bem feio. Próxima suculenta, eu vou falar aqui dessas agavoides, Echeverias agavoides. Gente, essa aqui é a Sirius. Desde que eu comprei, eu coloquei ela nesse vaso, ela cresceu bastante. Mas é uma planta que já tá pedindo novo substrato. Deve ter uns 2 anos que ela tá aqui. A minha lipstick, ó, tá vendo? Ela não desenvolveu, porque ela tá muito apertadinha aqui. Então, eu preciso trocar ela de vaso. Essa aqui, então, é a Sirius. Essa aqui é a Agavoid Lipstick. Isso aqui é uma Polidôneas, tá? Agavoides, como eu sempre digo, plantem preferencialmente em vasos de barro, em vasos de cimento. Pode ser impermeabilizado ou não, fica a critério de vocês. Se for impermeabilizado, você tem que dar água um pouco, com uma frequência um pouco maior. Eu me adaptei melhor aos vasos impermeabilizados, mas mesmo impermeabilizados, eles costumam chupar mais água do que os vasos de plástico, que não chupam nada, tá? Todas as minhas agavoides são cultivadas ao tempo, só a Romeu Rubin, que eu vou mostrar agora para vocês, que tá um pouco mais protegido. Esse outro vaso aqui de agavoides, olha só, eu tenho essa aqui. Essa daqui não sei a identificação, tá? Ela é bem, ó, pontudinha aqui, ó, tá vendo? Ela é um pouco diferente da estrela, por exemplo, ó. Essa aqui é a agavoide estrela. Essa é a estrela, essa também é a estrela. Essa aqui já acho que é a Red Tips, sem as pontas vermelhas, ó. Só no inverno, porque, gente, tá chovendo tanto que as plantas perdem as cores. Essa não fica colorida, ó. Essa eu não sei a identificação dela, eu comprei no supermercado, ó. Ela é diferente, dá pra perceber? Essa é mais gordinha, né, que é a estrela, ó. E essa daqui já é mais mais fininha aqui, tem uma ponta aqui, coisa que a estrela não tem. Ela faz uma certa curvinha, ó. Olha que bonitinha que é essa aqui, ó. Diferente, né? Então, todas num vaso bem rasinho de cimento, ó. Pratinho que eu fiz. Olha só, que bonitinho. Uma agavoides que eu tenho aqui, que é a Agavoide Romeu Rubin. Olha só. Essa aqui eu já mostrei faz pouco tempo para vocês. Eu cultivo no tempo, mas agora, como eu já perdi essa suculenta uma vez, essa é a segunda vez que eu tenho ela, eu tô protegendo ela do excesso de chuvas, tá? Mas eu vou retirar ela daqui e vou voltar ela a tomar chuva daqui a uns dias, porque o substrato dela ainda tá úmido, né? Então não precisa. Mas quando secar,
vou colocar ela na chuva novamente. Aqui, gente, eu tenho a Blood Mary. A Blood Mary, ela fica bem vermelha no inverno. Olha aqui, ó. Essa é uma agavoide também. Essa daqui tá pegando pouco sol. Então ela não tá muito bonita, mas ela fica bem linda no inverno, tá, gente? Essa é uma planta que eu tô até achando de fácil cultivo, falar a verdade pra vocês. E eu vou mostrar essa agavoide aqui, que eu comprei como agavoide Bordeaux. Olha que linda. Ah, não, tem mais uma agavoide ainda que eu vou mostrar. Essa daqui, gente, eu comprei com a Ana Karina Assunção. E ela me disse que é de fácil cultivo. Ó, tá dando até um bebezinho aqui do lado, que delícia. Eu achei linda a cor dela. Tô esperando agora passar essa época das chuvas. Eu tirei esse vaso da chuva porque a Bridget não tá aguentando a chuva, tá vendo? Então eu tirei. E a subcorimbosa com Laui também não. Aí eu pus ela aqui no beiral. Essa planta aqui também tá bem tranquila para cultivar no tempo, tá? Agora eu vou mostrar essa agavoide, que eu gosto muito dessa planta. Ah, essa aqui, ó, eu acho que é Red Chips, tá? Tá vendo, ó? E essa daqui, ó, que eu acho uma agavoide diferentinha, ó. Ela fica manchadinha. E eu gosto dessa agavoide. Eu comprei no supermercado também, não veio com identificação. Eu não sei que agavoide que é. Ela fica bem vermelha mesmo no inverno, é bem bonito. Aí eu acho bem legal essa planta aqui. Tá vendo? Eu cultivo no vaso de barro, bem apertadinha. Tá precisando de manutenção, ó. Folhas amarelando, mas eu gosto muito dessa planta aqui. Acho muito bonita. E essa aqui é uma Pollux, né? Acho muito legal esse vasinho aqui. Bem cheio. Então aqui temos uma Red Chips. E essa daqui eu não sei a identificação dela. Me esquecendo. Tem essa agavoide aqui, ó. Gente, essa aqui, ó. Essa aqui é a Black Chips. Tá vendo que ela fica com a pontinha preta? Essa aqui ainda bem neném, ó. Bem pequenininha, bem miudinha. Acho que se bobear essa aqui do lado é a Adorne, hein? Essa daqui também é outro tipo de agavoide, ainda a minha é bem neném. Ela tá meio sofrida aqui no meio desse vasinho, mas essa aqui, ó, gente, ó, mais um tipo de agavoide. Ai, gente, eu vou registrar essa daqui, ó, que eu tenho essa, mas eu não sei a identificação porque eu comprei no supermercado, tá? Essa aqui, ó, gente, deixa eu mostrar essa agavoide. Como eu quero catalogar, vocês me perdoem eu estar mostrando suculenta que eu não sei a identificação. Quem souber, eu já vi essa suculenta, gente, mas é aquele negócio, você compra sem identificação, você nunca tem certeza, né? Eu comprei ela no pote 6, demorou uns 2 anos para ela chegar nesse tamanho aqui, ó, eu nunca tirei ela desse vaso, tá? Essas plantas aqui sempre foram protegidas da chuva intensa. As 3, como chama essa outra? Silver Queen, que é essa daqui, ó. Essa híbrida de gila. E essa agavoide aqui, ó. As 3, eu cultivo ela há anos, há uns 2 anos aqui. E sempre com proteção do beiral. Não pega toda a chuvarada, pega a chuva de lado. Eu dou muito pouca água para esse vaso aqui, tá? Acho que por isso também demorou bastante para crescer, né? Eu comprei todos esses aqui no pote 6 e plantei aqui. E olha só que lindo que tá essa híbrida de gila. Parece um sonho, né? Que maravilhosa, gente. Essa é uma planta muito delicadinha, meio que morre, sabe? Mas olha que linda, né? Tá faltando um pouco d'água dela. Por isso que eu acho que ela tá tão colorida, ó. Eu não dou muita água nesse vaso e não tá pegando tanta chuva aqui. Mas foi o jeito que eu consegui cultivar essas plantas e tá dando certo por enquanto, tá? Eu vou deixar registrada essa agavoide para eu não esquecer dela, porque é mais uma espécie que eu tenho. Gente, eu vou registrar essa também, que é uma híbrida da Adorne, ó. Ela é muito parecida com a Adorne, mas ela fica um pouco maior. A Adorne fica mais ou menos nessa mesma coloração.
mas só que ela é menor e mais fechadinha. Próxima equivéria que eu vou mostrar pra vocês, eu já perdi a conta, então depois eu vou numerar na edição do vídeo para eu conseguir depois guardar a quantidade de equivérias que eu tenho aqui no meu cultivo. Essa daqui, gente, é a equivéria alata. Essa equivéria fica lindíssima no inverno. Ela tem essa coisa aqui, ó. Ela dá muita haste floral. A roseta dela vai crescendo e vai ficando um pouco mais altinha, estilo arvoreta. Ela pega muito olho negro durante a temporada de chuvas. Mas a coloração dela é um espetáculo. É muito bonita essa planta quando fica colorida. Por isso que eu coloquei ela nesse vaso junto com a minha Powder Puff e com essa Kalanchoe Eriophyllum. Porque essa planta aqui colore bastante. Eu fiz umas mudinhas ali, ó. Coloquei ali para aumentar. Se você plantar essa daqui também costuma brotar, viu? Essa haste floral. Depois eu até vou aumentar a quantidade dessa planta aqui. Eu tenho ela aqui em mais um outro vaso. Só a questão da chuva é o olho negro que ela pode pegar bastante. Tá? Mais uma equivéria é a equivéria Alba Beauty. Olha que linda a equivéria. Essa plantinha aqui faz pouco tempo que está comigo. Primeira temporada de chuvas que ela está na minha mão. Ela é levemente rosada, fica uma roseta bem compacta. Bem colorida no inverno também. Olha que linda, ó. Ela tem uma uninha ali, ó, no finalzinho, tá vendo? Um espinhozinho. É bem gordinha, gente. Bem gordinha mesmo. Roseta baixa. Por enquanto, ela cresceu bem pouquinho aqui comigo. Ela tem alguns meses que ela tá comigo. Não é muito tempo, não. É a primeira temporada de chuvas. Vaso pequeno, ó, de plástico, né? Com drenagem, tá bom? Ó, essa aqui é a Echeveria albicans Whitening. Ela tá queimada ali, ó. Aquelas folhas ali é queimadura, tá? Ó, olha só a diferença dela com a Alba Beauty. Ela tem um formato similar, mas a coloração já é mais verdinha. E a Alba é mais azulada com rosa, né? Olha só que linda. Bem legal essa planta. Eu tô fazendo por folha essa daqui, consegui muda. A alba ainda não consegui. Eu acho que eu tenho que fazer a muda da alba, né? Que é bem linda, ó. Eu tenho a minha Echeveria albicans variegata. Essa plantinha aqui tá sendo cultivada à meia sombra. Olha aqui, ó. Isso aqui o toquinho fez xixi nela e matou uma roseta. Essa plantinha eu preciso replantar, mas ela gosta de lata. Ela vai bem em vaso de lata. Ela não gosta de vaso muito profundo, tá? É uma planta que é muito sensível a excesso de umidade. Então, prefira vaso de barro, vaso de cimento. Ela tá indo muito bem aqui nesse vaso de lata. Eu vou refazer esse vaso aqui. Na verdade, eu quero tirar muda daqui para fazer um vaso novo. Eu acho que vai ser melhor, para não perder esse pé também, né? É um pé bem antigo que eu tenho. Ela tá sofrida aqui, que o toquinho tá fazendo xixi nela. Gente, tem a albicans também, né? A albicans, eu não sei se é essa daqui, ó. Ela é muito próxima da... como é que ela chama? Da Fantôme. Mas eu acho que a albicans cresce mais. Essa daqui é muito sensível também a excesso de umidade. Ela é bem grandona. Eu acho linda essa planta. Ela se multiplica e fica pendente, ó. Mas eu acho ela meio chatinha quando é cultivada na chuva intensa. Essa aqui tá na chuva, tá? O que eu faço? Você planta ela num vaso de barro para evitar a podridão de caule excessiva, né? Eu acho lindíssima, uma roseta bem grande. Eu acredito que essa seja a albicans. Aqui, gente, eu tenho a Echeveria amoena, olha só. É uma mini Echeveria, ela tá aqui há 1 ano comigo. Eu tô fazendo reprodução dela por folha e por muda de decapitação. É uma plantinha bem miudinha, gente, bem miudinha mesmo, tá? Acho ela muito bonita. Ela sentiu aqui, ó, tá vendo esse buraco? Tinha folhas apodrecidas pelo excesso de chuvas. E agora vamos aguardar, né? Para ver se eu consigo muda
mais mudas dessa planta. Eu acho ela muito bonitinha. É bem pequenininha, ó, perto da minha mão aqui para vocês terem noção, ó. Tá? Cultivo ela a meia sombra, que eu quero dizer, são 4 horas de sol. Sol da manhã, mais ou menos, 4 a 5 horas no máximo. Se é para mostrar as suculentas que eu tenho, também vou mostrar as suculentas que estão feias por conta do excesso de chuvas, tá? Ó, tirei muita folha aqui. E eu acredito que essa aqui seja a Atlantis. Eu comprei sem identificação, mas a Atlantis, ela tem uma folha mais grossa. Ela é mais grossinha, ela não pega muita coloração, ela é mais azulada. A minha tá verde claro, porque tá a meia sombra, tá? Essa é uma planta também que sentiu bastante aqui a chuva. Eu não tenho certeza se essa é a Atlantis. Ela é muito parecida com a Atlantis que eu vejo na internet, tá? Então eu vou deixar ela como Atlantis. Se não for, depois, se eu comprar um dia ou conseguir uma Atlantis, aí eu mostro para vocês em comparação com essa. Eu vou mostrar para vocês a Echeveria atomi. É uma mini Echeveria, é aquela que todo mundo fala que é a menor Echeveria que existe. Olha o tamaninho dela. Vamos para um lugar que eu consiga mostrar para vocês sem sol, né? Tá vendo, ó? Bem miudinha, né? Ela lembra muito um sempervivo. E ela se desenvolve dessa maneira aqui, ó, soltando várias rosetas laterais. Eu tô cultivando ela já meio que, olha só, meia sombra. Ali onde vocês viram, ela não tava pegando muito sol. Ela tá mais protegida da chuva porque tem uma prateleira em cima, então ela não pega toda a chuvarada. Vamos focar aqui para vocês verem. É bem miúda mesmo, gente. Para mim não tá me dando trabalho nenhum. Eu tô assim, fazendo essa mini proteçãozinha ali, né? Legal, né? Olha que gracinha. Acho que tá dando para vocês verem, né? Que bonitinho que ela é. Bem miúda, gente. Isso aqui é lata de leite condensado, ó. Então, ó o meu dedão perto dela. Bem pequenininha mesmo. Fofíssima. Agora eu vou mostrar uma que chama Aurantiaca. Essa aqui é uma Echeveria que ela é bem escura, tá vendo, ó? Ela não é uma planta que fica bonita sempre. Ela dá muita haste floral, ela deforma muito por conta disso. Tem época que a folha dela fica mais larga e aí ela fica mais bonita. Eu faço muda dela por haste floral, tá? Não é uma das minhas preferidas, porque ela deforma muito. Essa haste eu tenho que cortar logo e aí ela perde um pouco o formato de roseta. Então, ela me dá um pouquinho mais de trabalho por conta dessas hastes que saem toda hora, sabe? Aí você tem mais trabalho com ela. Fora isso, ela também sente muito a chuva. Então, eu tenho que colocar ela sob o beiral para ela ficar viva. Então, uma plantinha que nem é tão bonita e que dá um pouquinho de trabalho, além de tudo. Eu vou mostrar a Alba Aloha. É essa daqui, gente, ó. Ela fica bem colorida no inverno. Ela tem uma folha mais gordinha. É legal essa suculenta, ela é durinha. Agora, a gente não tá conseguindo ver toda a beleza da planta, mas ela tem uma folha bem gorda e dura, né? Tem suculenta que tem folha gorda, mas ela é mais, parece que molinha. Essa não, essa aqui é aquelas folhas duras, sabe? E ela fica bem colorida no inverno. Tô conseguindo fazer muda dela por folha, tá? Consegui fazer umas 2 ou 3 mudas dessa Alba Aloha, então fiquei bem contente. Eu acho que eu vou conseguir fazer um vaso dela, uma colônia dela, assim, vai ficar bem legal. Eu gostei, tá sendo de fácil cultivo pra mim. Cultivo ela com mais 6 horas de sol por dia. Aqui eu vou mostrar pra vocês a Avocado Cream. Echeveria Avocado Cream, ó. Essa aqui tá meio sofrida, hein? Ai, tá por descendo tronco. Eu vou ter que cortar. Eu tenho essa daqui e tenho mais uma. Mas olha aqui, ó.
Olha só, gente, a gente vai descobrindo as coisas na hora que vai mostrar para vocês. Tenho ela aqui, tenho ela aqui. Tá estragada aqui? Acho que não. Só tá mal plantado mesmo, tem que afundar um pouco mais. Uma planta também de folhas bem gordinhas, não é tão dura quanto a albalorra, mas é uma folha bem firme também. Tô cultivando no tempo essa daqui, ó. Acho que é o segundo ano que eu tô com ela, deixa eu ver. Não, chegou em outubro do ano passado. Então não tem nenhum ano, é a primeira temporada de chuvas comigo. Essa aqui, ó, não tava pegando toda a chuva. Essa aqui tá, mas ela tá pegando sim toda a chuva. E ela tá sentindo um pouquinho, ó. Vou olhar depois aqui se o tronco tá estragado, mas parece que não tá não. Eu enchi de diatomácea aqui, eu não lembro por quê. Acho que tava apodrecendo as folhas embaixo, então acho que por isso que eu coloquei. Eu vou replantar isso aqui, tá muito alto. Suculenta, quando tá muito alta assim, é bom dar uma afundadinha se o tronco não tiver estragado, tá bom? Por último, eu vou colocar essa planta aqui nessa conta, nesse primeiro vídeo de letra A, porque eu tenho visto essa planta, a minha Mellow Yellow, identificada como Echeveria antiqua. Eu acredito que seja a mesma planta, então eu vou colocar ela na letra A e na letra M, tá bom? Mas é a mesma planta. Eu vou colocar só para vocês verem que pode ser que seja igual, tá ok? Eu acho muito similar as duas por foto, então eu espero que vocês consigam a sua Mellow Yellow com esse nome de antiqua e que ela seja a mesma planta, tá? Pela foto parece igual. Planta de facílimo cultivo. Pega 7 a 8 horas de sol por dia e fica bem amarela na época do inverno. É uma das minhas plantas preferidas, seja porque é fácil de cultivar, seja pela beleza da coloração dela, tá bom? Essa aqui então, gente, é a última suculenta de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Gente, me ajuda a conferir aí que eu sou meio atrapalhada na contagem. Espero que eu consiga acertar o número de espécies que eu tenho aqui com a ajuda de vocês, tá? É isso por hoje, um grande abraço. Até a próxima. Tchau!